Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo. É uma satisfação enorme estarmos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso estudo semanal da Palavra do Senhor. Desde já, queremos agradecer a sua audiência, agradecer o seu compartilhamento e pedi-lo para que convide mais pessoas para estudar conosco as lições maravilhosas do segundo trimestre de 2019 da revista CPAD Adultos. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de hoje é a lição de número 8 e o nosso tema é o lugar santíssimo. O nosso textuário diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 3. A verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 26, do versículo 31 ao 34, Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5, e Mateus capítulo 27, versículo 51. Nós temos aqui uma coletânea de textos bíblicos, alguns enfatizando a estrutura e as ordenanças de Deus para a construção e para a ornamentação do Santíssimo Lugar, enquanto que outros textos, como é o caso de Hebreus, traduz para os tempos atuais a simbologia, o significado desta passagem. E temos certeza que Deus tem muito a falar conosco através destas lições. O nosso tópico 1 tem como título o véu do lugar santíssimo. Vamos colocar aqui apenas a título de orientação, para que você, professor e professora, consiga nos acompanhar. O véu do lugar santíssimo é o nosso tópico de número 1. Muito bem, o que nós vamos enfatizar nesse tópico de número 1 para você que está chegando agora aqui no canal ADMP TV e para você que já nos acompanha há um tempo? Muito bem, vamos refletir um pouco a nossa jornada até aqui. Começamos falando sobre o pátio externo do tabernáculo. Falamos sobre o significado daquelas divisões, falamos sobre o significado de cada medida daquela. Dentro do pátio externo, nós também abordamos alguns elementos. Falamos sobre o altar de ouro, falamos sobre a bacia de bronze e falamos sobre as cortinas que revestiam aquele lugar. Na sequência, na aula passada, nós adentramos numa região mais exclusiva, uma região que é direcionada ao sacerdote e à sua atuação. Muito bem, hoje nós entraremos em um ambiente mais restrito ainda. Estaremos pensando no Santíssimo Lugar. Então eu gostaria que você, caro aluno, caro aluna, professor e professora que nos acompanha, imaginasse a nossa jornada. Acabamos de chegar na tenda da invocação. Estamos entrando no chamado tabernáculo. A primeira coisa que nós vamos visualizar é um grande pátio com muitas pessoas segurando animais. Assim que entramos um pouquinho mais, passamos ali pelo altar, passamos pela bacia de ouro, entramos no Santo dos Santos. Ao olhar no santo lugar, ao olhar no santo lugar, nós vemos aqui uma mesa com 2 fileiras de 6 pães, esses pães chamados de pães da proposição. Ao nosso lado, um candelabro com 7 velas, chamado de menorá ou candeeiro.
iluminando aquele ambiente. Temos também um altar menor, que é o altar onde se queima incenso, exalando ali um cheiro suave. E quando eu olho à minha frente, a primeira coisa que eu visualizo é um véu. O véu que separa o santo lugar do lugar mais santo, ou do santíssimo lugar. A Bíblia nos dá algumas orientações sobre esse véu. Primeiramente, nós sabemos que esse véu, ele era composto de quatro cores. Nós temos a cor púrpura, nós temos a cor carmesim, nós temos a cor branca e nós temos a cor azul. Esse véu, ele era composto por essas quatro cores. E como você pode ver, cada uma delas tem um significado que já foi inclusive abordado aqui em nossas lições. Cada cor dessa que compunha o véu tem um significado. Alguns teólogos atribuem as quatro cores aos quatro evangelhos. Pensando nisso, a cor púrpura estaria relacionada ao evangelho de Mateus, a cor carmesim ao evangelho de Marcos, a cor branca ao evangelho de Lucas e a cor azul ao evangelho de João. Meditemos nisso. A cor púrpura está associada a Mateus, porque a cor púrpura é sinônimo, é significado de realeza. E Mateus é aquele evangelho que apresenta Cristo como um rei. Antes de nós quebrarmos mais ainda as cores, é bom nós destacarmos que a própria Bíblia deixa bem clara que aquele véu representava Jesus. Algumas interpretações dizem, inclusive, que aquele véu representava a própria carne de Jesus. Portanto, como representação de Jesus, este véu deveria traduzir a sua natureza. E a cor púrpura, associada ao evangelho de Mateus, traduz realeza, traduz rei. Ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores. Por outro lado, a cor carmesim em Marcos remete para o sangue ou para o sacrifício. Nesse sentido, nós temos Marcos apresentando ao mundo Jesus como a oferta perfeita, aquele que é o sacrifício, o boi, a ovelha, aquele que vai ser apresentado e cujo sangue será derramado. Já a cor branca, e aí é bom destacar que a cor branca aqui está associada também à questão do linho fino. Esta cor branca, associada ao linho fino, representa nada mais, nada menos que a justiça de Deus, ou, digamos assim, o homem perfeito. O homem perfeito. Dessa maneira, nós encontramos em Lucas Jesus apresentado como filho do homem, como aquele que representa o ser que conseguiu cumprir toda a lei em sua essência. Lucas apresenta o Jesus ensinador, o Jesus didático, o Jesus das histórias, e que revela ao homem a justiça e o caráter de Deus. De outra maneira, nós finalmente chegamos na cor azul, azul que remete à cor do céu. E na Bíblia Sagrada, o azul traduz aquilo que vem de Deus. E é por isso que o azul está associado a João, pois João é aquele que apresenta a Jesus como o Logos que desceu do céu. Ou seja, a cor azul em João representa
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por esse motivo que o azul representa tudo aquilo que surge no céu. O azul representa tudo aquilo que nasce no coração de Deus. Logo, a cor azul traduz, tipifica, significa a encarnação de Jesus Cristo, que desceu a esta terra e se fez um homem mortal, assim como nós, para nos proporcionar oportunidade de sermos salvos para sempre. Por esse motivo, é importante que você, professor e professora, destaque com seus alunos a simbologia das 4 cores que representa o véu do Santíssimo Lugar. Ainda olhando para esse véu, nós perceberemos que havia uma ordem expressa de Deus. Deus ordenava para aquele povo: olha, essa tenda deverá ser colocada em 4 colunas, grampeadas em 4 colunas. Eu queria chamar a sua atenção para essas 4 colunas. A Bíblia diz que essas 4 colunas eram feitas de madeira de acácia. Já conversamos sobre a madeira de acácia aqui em outros momentos e falamos que a madeira de forma de caráter branco, a madeira esbranquiçada. E também conversamos que essa cor branca tipifica a natureza santa de Deus. Entretanto, o que chama a atenção quando nós conversamos sobre as 4 colunas, que também podem ser associadas aos 4 evangelhos, são algumas diferenças entre o véu do Santíssimo Lugar e o véu do Santo Lugar. Se você pegar a Bíblia e olhar com cuidado para os detalhes, você irá perceber que as colunas que seguravam o véu, que separava o átrio do Santo Lugar, possuíam bases de bronze. Entretanto, as 4 colunas que separavam o Santo Lugar do Santíssimo Lugar possuíam bases de prata. Deixe-me chamar a sua atenção para isso aqui. É interessante que você faça um esquema comparativo entre elas. Veja só, o véu que separa o átrio do Santo Lugar, vamos colocar isso aqui, o véu que separa o átrio do Santo Lugar possui base de bronze. Eu quero lembrar a você que a base de bronze na Bíblia Sagrada, o bronze na Bíblia Sagrada significa justiça, tipifica julgamento. Portanto, quando o homem ele está saindo do átrio, ou o sacerdote está saindo do átrio e entrando no santo lugar, ele está mirando, olhando a justiça de Deus, a justiça de Deus que é perfeita, a justiça de Deus que é santa, a justiça de Deus que revela o seu caráter implacável, imutável, direto. Portanto, o que nós enxergamos aqui é que o átrio para o santo significa o homem precisa ser julgado, o homem precisa ter noção das dimensões, da consequência do seu pecado. Mas, complementando a justiça de Deus, que é imutável, que não tem exceção, que não tem jurisprudência, já que Deus em si é a revelação perfeita e acabada da própria lei, nós temos o véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar. Veja bem que coisa gloriosa, quando olhamos para o véu que separa o Santo dos Santos do santíssimo lugar, eu quero que você observe que a base das colunas, a base da coluna era de prata.
E por que de prata, professor? Porque a prata na Bíblia Sagrada é sinônimo de redenção, é sinônimo de salvação, é sinônimo de plano salvífico de Deus. Ou seja, professor e professora, quando o sacerdote, e nesse caso apenas o sumo sacerdote, cortava o véu que saía do santo lugar para o santíssimo lugar, ele estava entrando na justiça, só que agora dentro da redenção. Ou seja, Jesus é aquele que nos propicia a redenção. O homem não poderia ser salvo através da justiça, através da lei, através dos mandamentos, porque a sua natureza falha o impede de ser salvo. Porém, quando atravessamos o véu que divide o santo do santíssimo lugar, nós estamos agora falando sobre redenção. Nós estamos agora falando sobre salvação, que é proporcionada pela graça do nosso Senhor. Destaque isto, porque nos menores detalhes do tabernáculo nós vemos Deus revelando a sua glória, e isso é maravilhoso. Já por sua vez, quando olhamos para o tópico 2 da nossa lição, nós temos a ideia do propósito do véu interior. Então, o nosso tópico 2 agora, nós vamos pensar um pouquinho no propósito do véu interior. Portanto, vamos aqui liberar um espaço para nós, para que possamos colocar aqui para os irmãos algumas anotações referentes a este lugar. Muito bem, nós vimos agora no tópico 1 alguns detalhes que compunham esse véu. Porém, quando olhamos para o tópico 2, vamos ater-nos a outros detalhes relacionados a esse tópico. A primeira coisa que eu quero lembrá-los é que nós tínhamos colocado ali naquele véu duas características interessantes. Primeira, ela era de linho trançado. E segundo, havia querubins bordados, querubins ricamente estampados. Vamos analisar parte a parte. Primeiro, vamos pensar na essência do fato de que este véu era feito de linho branco trançado. Quando nós olhamos para o trançamento daquele linho branco, eu quero destacar duas coisinhas. Já falamos aqui que o branco se refere à justiça e se refere à santidade. Entretanto, o fato de ser composto de fios trançados, de fios emaranhados um ao outro, mostra que muito mais do que apenas o entrelaçamento, isso aqui tipificava as duas naturezas coexistentes de Cristo quando encarnou aqui na terra. Cristo como homem e como Deus. Portanto, o fato do linho ser entrelaçado mostra que Jesus, quando habitou entre a terra, na sua santidade infinita, possuía em si a natureza dual. Ele convivia com as fraquezas de homem, mas tinha em si o poder e vocação de Deus. Por outro lado, quando olhamos para a figura dos querubins que ornamentavam, que adornavam aquele véu, eu quero lembrar a você qual era o papel dos querubins. Nós estudamos há algum tempo atrás a questão das esferas celestiais, na revista passada, é verdade. E nós vimos que os querubins formam uma espécie de escolta pessoal de Deus. Eu vou até colocar isso aqui para os irmãos, que os querubins representam uma escolta pessoal
de Deus. Em outras palavras, sempre que você vê a expressão querubim, você vai perceber que associado a ele está a manifestação da glória visível de Deus. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs, sempre que nós encontramos querubins na Bíblia Sagrada, você vai ver que eles estão antecipando ou anunciando a manifestação da glória de Deus. Manifestação essa que nós chamamos de Shekinah. Shekinah quer dizer manifestação da glória visível de Deus. Portanto, aqueles querubins estampados no véu estavam anunciando para o sumo sacerdote que estava prestes a entrar ali, que ele estaria entrando na presença de Deus, prestes a ver a manifestação da glória do Altíssimo. A coisa mais maravilhosa que nós lemos na Bíblia Sagrada é quando percebemos que Deus, ele se manifestava visivelmente na forma de uma nuvem de glória, quando o sacerdote entrava uma vez ao ano, ao 10º dia do 7º mês, chamado Tisri, para efetuar o dia nacional da expiação, e a glória de Deus se manifestava. Os querubins estampados no véu interior tinham como propósito anunciar que quem estava ali estava prestes a entrar na presença gloriosa de nosso Deus. E qual é o grande propósito, qual é a grande finalidade do véu interior, além da sua simbologia? Bom, o véu interior, ele servia como demarcação. Vamos colocar aqui, propósito. O véu interior, ele servia como limite ou como separação entre Deus e a criatura, homem. Ou seja, o grande propósito que nós temos aqui é revelar que Deus estava separado do homem devido ao pecado. Era uma ruptura. Essa separação significava que a natureza pecadora do homem impede que a natureza de Deus se faça perto dele, e seja íntima dele. Elas não se coadunam, elas não se ligam, e é por esse motivo que nós percebemos que aquele véu que estava ali dividindo o santo do santíssimo lugar representa a separação entre o homem e Deus. Nós conversamos sobre isso nas lições passadas. O nosso tópico 2 reforça isso claramente quando encontramos em Hebreus capítulo 9, versículo 7 ao 9, a Bíblia Sagrada mostrando a separação. Este véu também pode inclusive ser chamado de véu da separação. Hebreus capítulo 9, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido pela ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias. O que nós vemos aqui é claramente o autor desconhecido de Hebreus avisando: olha, naquela época, na velha aliança ou no Velho Testamento, quando alguém queria se apresentar perante Deus, só poderia ser feito com um chamado especial para o sumo sacerdócio.
e ainda assim deveria entrar lá com oferta de sangue para ser aspergido 7 vezes em frente à Arca da Aliança e 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, que nós estaremos estudando mais à frente. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o grande propósito do véu era deixar claro que havia uma ruptura entre o homem e Deus. Mas aí nós temos uma outra tipificação. Quando Cristo veio a esta terra, você se lembra que no ato da sua morte na cruz do Calvário, acontece 2 coisas. Primeiro, se nós pensarmos que este véu representa o corpo de Cristo, este corpo de Cristo foi rasgado no Gólgota. Ele foi crucificado, e é por isso que assim que Cristo declara na cruz do Calvário, está consumado, o véu se rasga. O rasgamento do véu significa 2 coisas: o corpo de Cristo que foi rasgado, mas também significa a quebra, a ruptura, tá? Da separação entre Deus e a criatura, entre Deus e o homem. Glória a Deus por isso. Mateus, Marcos e Lucas registram: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, rasgou-se de alto a baixo. Preste bem atenção: de alto a baixo significa que não é o homem que caminhou até a graça, mas foi a graça de Deus que veio até o homem. O véu se rasgando de alto a baixo mostra que aquela separação agora estava cortada, e que nós olharíamos para o véu e veríamos nele o plano perfeito para a salvação do homem. Glória a Deus por isto. É interessante reparar que em Atos revela que alguns sacerdotes creram nesse significado. Alguns sacerdotes, quando o véu se rasgou, eles acreditaram realmente que Jesus estava tipificando o rasgamento, a separação do homem para com Deus e a retomada da intimidade. Entretanto, infelizmente, alguns foram lá e costuraram este véu novamente. E quantos na história não tentaram costurar? Nós caímos aí em um pecado ou em um erro que é o chamado de galicismo. É bom colocar isso aqui para os irmãos, não é? O galicismo é aquele pensamento que quer restaurar o culto segundo a lei. O culto segundo a lei. Este foi um flagelo que Paulo enfrentou durante muito tempo, razão inclusive pela qual ele escreveu a epístola aos Romanos, porque algumas pessoas querem a todo momento costurar o véu, a todo momento querem retomar os dogmas e o significado mosaico da lei em termos cerimoniais. Não precisa, professor, professora, Cristo já rasgou o véu. E hoje nós podemos entrar no Santíssimo Lugar e presenciar a manifestação da glória de Deus visível a todos nós. E para encerrar nossa aula, nós vamos aqui para o nosso tópico 3, como era o lugar santíssimo. Eu quero que os irmãos observem que nós não vamos ainda hoje falar sobre o mobiliário do lugar santíssimo, já que há figuras maravilhosas aqui estipuladas, mas o nosso tópico 3 vai nos dar uma ideia de como era o lugar santíssimo. Ou seja, nessa parte nós estamos
preocupados com a arquitetura ou com a parte física desse ambiente. Vejamos, algumas coisas devem ser colocadas. Primeiro, que era um ambiente muito simples. Bem, na verdade, a Bíblia Sagrada nos mostra que nesse lugar havia apenas um mobiliário, que era a Arca da Aliança. Havia apenas um mobiliário, que era a Arca do Concerto. A Arca do Concerto, que nós não vamos nos ater especificamente nela, já que haverá lições apenas para essa figura maravilhosa. No Santíssimo Lugar, nós temos um formato cúbico. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que o Santíssimo Lugar, ele media 10 côvados de comprimento, 10 côvados de largura e 10 côvados de altura. Portanto, se nós representarmos esse formato cúbico que o Santíssimo Lugar possuía, nós teremos a seguinte colocação. Traduzindo o nosso côvado para unidades modernas, algumas discussões acontecem. Os côvados mais comuns eram os côvados romanos ou gregos e egípcios. Entretanto, o mais provável é que o côvado aqui fosse o côvado egípcio, que equivalia a aproximadamente 0,48 metros. De certa forma, então, o que nós temos é que este ambiente possuía 4,80 metros de altura, possuía 4,80 metros de largura e de comprimento, e possuía 4,80 metros de largura. Era um ambiente simples, escuro, tanto é que aquele ambiente se iluminava quando a glória de Deus chegava, e é nesse ambiente que o sacerdote concluía o ofício do Dia Nacional da Expiação, quando lá no 10º dia do 7º mês, que é o mês de Tisri, o sacerdote entrava e aspergia sobre o propiciatório 7 vezes o sangue do animal sacrificado e aspergia em frente à arca 7 vezes também o sangue do animal sacrificado, anunciando assim a propiciação do pecado do homem. Portanto, não há muito o que se falar sobre a estrutura física do Santíssimo Lugar, já que o centro ali não era o ambiente ao redor, mas a centralidade que havia ali. Inclusive, eu quero destacá-los para isso. Repare, ao olhar para a sua volta, não havia nada que chamasse a atenção que não fosse a Arca da Aliança, que representa a glória do Senhor. E isso tem um significado. Nós, quando entramos para cultuar ao Senhor, não há nada à nossa volta que deve chamar mais a atenção do que a presença de Deus, do que o Altíssimo. O nosso culto e a nossa devoção deve ser sempre cristocêntrica, deve ser sempre uma devoção voltada para Deus. Portanto, temos aqui a estrutura do Santíssimo Lugar, a tenda mais interna, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Eu sugiro que você, curioso bíblico, estudante bíblico, pesquise sobre o Dia Nacional da Expiação, ou Yom Kippur, e veja como era maravilhoso e representativo esse dia, para que você tenha uma noção da importância do tabernáculo e do Santíssimo Lugar no cotidiano do povo hebreu. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que a nossa lição tenha edificado a sua vida e te dado base para você fazer uma aula mais prolífica e mais interessante. Gostou? Te ajudou? Então faça um favor. Primeiro, se inscreve em nosso canal. Já é um inscrito? Já se inscreveu? Verifique se o sininho de notificação está ativado. Assinando o sininho de notificação,
assim que conteúdo novo entrar aqui em nosso canal, você não vai perder nada. Você ficará por dentro de todas as nossas novidades. E ajude-nos. Pegue o seu celular, divulgue o link de nosso programa através do seu WhatsApp, através de seu Facebook, de seu Instagram. Deixe aqui o seu comentário, te edificou, dê a sua sugestão. Nós queremos agradecer a vocês que têm participado, deixado aqui os seus comentários. Um forte abraço a todos vocês, que Deus possa abençoá-los pelo apoio. Deixe o seu joinha, porque fazendo isso você nos ajuda aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e que a graça de Deus te prospere sempre mais. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.